A gente veio falando, né? Vamos fazer um trajeto para poder chegar aqui hoje. Que ponto que a gente está da disciplina, né? Então a gente veio falando, a gente veio conversando que a gente queria, né, de fato, mostrar para vocês, primeiro, que os materiais têm algumas propriedades. Segundo, falar sobre algumas dessas propriedades. Terceiro, entender que os materiais têm as propriedades que têm porque há algumas coisas que estão lá dentro desses materiais que são menores. No nosso caso aqui, mais específico, até agora a gente falou de metais, né, de ligas metálicas, então a gente falou de arranjos atômicos, a gente falou das células unitárias. Então, de acordo com esses arranjos atômicos, de acordo com essas células unitárias, ou essas células unitárias que compõem, por exemplo, os microconstituintes, quando a gente fala de aços e ferros fundidos. Então, quando a gente sabe como, né, esses arranjos, essas células, esses microconstituintes se comportam, quando a gente conhece as propriedades deles, a gente tende a saber qual vai ser a propriedade do material como um todo. Mais ainda, a gente viu aqui também que em determinados casos, né, e aí a gente falou mais especificamente dos aços, mas em outros materiais também dá para se fazer coisas desse tipo, você tem a capacidade de, justamente porque você conhece o que tem lá dentro, modificar o que está lá dentro e, consequentemente, modificar a propriedade final. Então, embora o material tenha uma determinada propriedade, você sabe, hoje a gente já consegue entender bem isso, que se eu consigo mudar o que tem lá dentro desse material, consequentemente a propriedade vai ser mudada. Isso foi o foco da nossa aula passada, né, quando a gente falou das curvas de resfriamento, quando a gente falou do diagrama TTT e da possibilidade de outros microconstituintes diferentes daqueles que a gente já tinha falado. Então, de fato, que a gente veio caminhando, né? A gente falou sobre os sistemas cristalinos, que representavam as células unitárias. A gente veio descobrir como é que a gente fazia uma análise dos diagramas de fases dos materiais. A gente viu lá como é que fazia a leitura de quais eram, né, as fases presentes ou os microconstituintes presentes, da composição química de cada um deles, como é que a gente tratava, né, a questão da quantidade relativa no diagrama de fase, e aí a gente entrou especificamente depois no diagrama de fase da liga ferro-carbono e viemos caminhando até agora dentro dele. Então, o que a gente falou agora de materiais, até agora, foi mais especificamente mais focado no que a gente chama de ligas metálicas ferrosas, ligas que têm ferro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outros tipos de materiais para encerrar o nosso papo da disciplina. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de ligas metálicas não ferrosas, vamos falar um pouquinho sobre algumas ligas de cobre, vamos falar um pouquinho sobre alumínio, e depois a gente vai partir para as ligas que são ligas não metálicas. E aí, dentro das ligas não metálicas, a gente também tem uma classe muito grande, né? Assim como os aços, que é vastamente utilizada, não só na indústria, né, na engenharia, como no nosso dia a dia, que são os polímeros. E aí a gente vai procurar, né, também entender, porque muita gente faz confusão, acha que polímero é só plástico, e na verdade não é. O plástico é um polímero, mas não só os plásticos são polímeros, nós temos outros tipos de polímeros também. E além, né, dos polímeros, a gente também vai falar sobre ainda outras ligas, né, sobre os materiais cerâmicos e sobre a madeira. Então a gente vai falar sobre alguns materiais que, inclusive, a gente já sabe algumas características, aí a gente vai relembrar algumas propriedades e fechar, né, o que a gente tinha para falar sobre materiais e o meu compromisso com vocês, né, que eu disse que a gente falaria, que teria um foco maior, né, uma ênfase maior no aço, mas que a gente falaria também um pouco de outros materiais, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, né, trouxe um slide, aí eu vou apresentando por partes, e aí quem quiser fazer anotação, faz a anotação, a gente espera, e aí depois continua, tá? Então a gente vai falar primeiro da parte das ligas metálicas não ferrosas, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí na hora que aparecer aí para vocês, vocês me avisem por gentileza, tá bom? Sim, não? Alguém para falar? Tô vendo. Ah, que bom. Que bom que alguém está vendo. Está vendo,
Tá vendo a imagem, tá me vendo também, né? Então tá ótimo. Olha só, se alguém trabalhar, se alguém trabalha, né, com alguma dessas coisas, com alguma dessas ligas, ou quando chegar no ramo de plásticos, trabalha com plásticos, e quiser acrescentar alguma coisa, vai ser muito bem-vindo, tá? Porque essa é uma parte que, de fato, na prática, eu não conheço, nunca vi nada que esteja Acho que tem relacionado. alguém com o microfone aberto. E a pessoa não vai lembrar que está aberto, né? A não ser que vocês descubram quem é e avise a ela, né? Bom, deve ter parado. Então, dentro das ligas metálicas não ferrosas, uma das ligas... Desculpa! Tá, beleza. Uma das ligas muito utilizadas são as ligas de cobre. O cobre, em geral, né, ele vai se reunir a 3 elementos. Ele vai se reunir ao estanho para dar origem ao bronze. Ele vai se reunir ao zinco para dar origem ao latão. E ele vai se reunir ao níquel para dar origem ao monel. Tá? Então, a gente vai ver aqui o que tem de característica de cada uma dessas ligas e o que elas são aplicadas. Não precisa se preocupar em ficar copiando rápido, não. Tá? Depois a gente volta, as pessoas podem fazer a anotação que quiserem. Porque, de fato, não vai estar igual está na apostila, né? Vai estar um pouco parecido. Então, a primeira liga de cobre com estanho. A liga de cobre com estanho é chamada bronze. O que o estanho, e aí a gente volta, né? A gente já tinha falado, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o monel, que é cobre com níquel. A gente, inclusive, já viu o diagrama de fase do cobre com níquel, quando a gente trabalhou a regra da alavanca. E se vocês procurarem relembrar, né, eu devia até ter colocado o diagrama aqui para a gente poder, agora tem mais possibilidades, né? Para a gente poder relembrar. Se vocês tentarem forçar a memória um pouquinho, vocês vão relembrar que a gente agora está falando de ligas, como o Monel, que são ligas que pode variar aí de 0 a 50% de cada um dos elementos. A gente não está mais falando de ligas igual o aço e os ferros fundidos, que são ligas de ferro com carbono, que terão no máximo 6,67% de carbono. A gente está falando de ligas agora que pode ter meio a meio. A gente fez exercícios do cobre com níquel, né, do Monel, que tinha, por exemplo, 45 e 55, 35 e 65. Então, são ligas que agora variam, tá? No caso do cobre com estanho, do bronze, o que a gente nota de diferente, né, o que muda na questão da adição de estanho, é que quando você adiciona estanho, você melhora a resistência mecânica da liga. Então, a gente já sabe, né, de fato, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que o cobre é um excelente condutor elétrico. O cobre puro, por exemplo, ele é usado nos cabos, né, nos fios, nos condutores que a gente tem dentro da nossa residência. Aqueles cabos, né, revestidos por plástico, né? Então, esses cabos são feitos de cobre. Então, quando você quer algum tipo de material que vá, né, conduzir corrente elétrica e que precise conduzir corrente elétrica com mais facilidade, como é a questão do cobre, que tem alta condutividade elétrica, você adiciona estanho para ter o bronze e para que você tenha uma resistência mecânica melhor. E dessa forma você vai poder, por exemplo, confeccionar parafusos, porcas, terminais, coisas desse tipo, tá? Então, o cobre com estanho, o aumento do teor de estanho, ele vai elevar essas propriedades, né, como resistência mecânica e dureza, como eu tinha falado. É uma liga de boa condutividade elétrica e componentes de aparelhos elétricos, além de parafusos, porcas e rebites. Então, aqui alguns exemplos para a gente, né? Um primeiro exemplo aqui de parafuso, porca, tá? Quem ainda fala polca não pode esquecer que tem que falar o linguajar correto. Então, parafuso, porca e arruelas, uma arruela lisa, outra arruela de pressão. Aqui a gente tem um rebite, né? Esse aqui é o que a gente chama de rebite de panela, que tem só uma abazinha. E aqui eu confesso para vocês que eu não sei que peça é essa. Parece uma válvula de retenção ou uma válvula de alívio, mas eu não sei que peça é essa. Mas achei ela interessante para trazer para vocês, para mostrar a questão de a gente confeccionar um material que tenha uma certa dureza e resistência mecânica. Então, quando você trabalha com rosca aqui, você já sabe que esse material precisa ter uma certa resistência mecânica e dureza. A outra liga de cobre, que é o cobre com zinco, é denominada latão. Aí o latão é bastante legal, porque o latão ele tem uma cor amarelada que parece ouro. Sim? O latão ele tem uma cor amarelada que parece ouro. Então a gente se ilude muito, né? A gente, quando vai participar de alguma competição, a gente ganha uma medalha se tiver chegado em primeiro lugar, né? Se for o campeão, né, se for o vencedor daquela competição, a medalha é dourada, bem bonita, mas na verdade ela não é medalha de ouro e nem folheada a ouro, é uma medalha de latão.
o latão é utilizado para isso. Obviamente que não só para isso, tá? É uma liga que ela tem, né, o zinco, ele promove uma conformabilidade, né? Um processo de conformação mecânica, ele dá uma facilidade para o processo de conformação mecânica maior ainda para o cobre, e aí ele permite que faça, né, peças, por exemplo, como cápsula de munição. Aquele estojo onde vai a pólvora, né? Você tem o estojo que tem a pólvora dentro e depois o projétil. Aquele estojo, para vocês terem uma ideia, ele tem um material, né? O latão, de uma conformabilidade tão grande que ele é um disco que é prensado, né? A gente chama de processo de estampagem. Então, você tem um punção com a forma daquele estojo, esse punção comprime esse disco em cima de uma matriz que também tem esse formato, e aí o disco adquire o formato daquele estojo por conta disso. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque a adição de zinco em excesso pode prejudicar muito a resistência à corrosão. E aí, para quem, né, uma associação que a gente pode fazer, eu não sei quantos aqui se lembram disso, ou se alguém se lembra disso, mas eu lembro que antigamente, né, utilizava o que a gente chama de folha de zinco na confecção de galinheiros, de viveiros, em geral para colocar na cobertura, como se fosse, né, o telhado dos viveiros. Alguns aqui talvez, né, tenham alguns parentes com uma certa idade que morem fora da zona urbana, que estejam na zona rural, que ainda tenham esse hábito, né? E aí a gente percebia que essa folha de zinco, né, ela, com o passar do tempo, com a chuva, começava a aparecer uns furos nela, porque de fato a resistência à corrosão não é uma resistência à corrosão boa, né? Não é uma resistência à corrosão elevada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse aumento do teor de zinco ele vem a diminuir, né, a resistência à corrosão da liga. No entanto, né, ele promove uma boa conformabilidade a frio, né, a capacidade de você deformar bem o material, né, ele tem uma excelente dutilidade. E aí os exemplos que eu trago para vocês, né, cartuchos de munição e medalhas. Então estão aí os exemplos. Alguém desconfia de quem seria essa medalha que está na foto aí? Aproveitar para contar uma história para vocês. Sim, não? E aí, Rafael? De quem é essa medalha, Rafael? Essa medalha aí é do meu amado, idolatrado professor Wagner. Escolinha do Acertei? professor Raimundo, né? Você acertou. Essa é a medalha que eu guardo com bastante carinho, porque é uma medalha que me fez, né, ter algum tipo de história no voleibol. Então é por isso que eu guardo ela com muito carinho. Segredo aí, ó, não preciso mais nem fazer a prova. Na verdade, FEURG é a Federação do Esporte Universitário do Rio de Janeiro. Foi um ano em que a gente conseguiu ser campeão pelo Cefet, eu jogava vôlei pelo Cefet, e aí essa medalha, de fato, é a medalha mais bonita que eu tenho. Tem algumas outras, né? Esses dias mesmo eu estava mostrando para meu filho e ele adorou, né? Começou a entender um pouquinho e agora parece que ele quer... Não resolveu treinar nada ainda não, mas parece que agora ele já pensa em esporte, porque ele disse que ele quer ganhar uma medalha. Vamos ver no que vai dar. E a outra liga de cobre é o cobre com níquel, é o Monel, é uma do diagrama. Pena que eu esqueci, tá? É uma de um diagrama que a gente já viu, a gente já falou aqui do cobre com níquel, a gente já viu essa liga. E aí o Monel, né, a adição de níquel, na verdade, o que ele melhora no cobre? Ele melhora a resistência à corrosão, principalmente em água salgada. Então é uma liga que, por conta disso, ela vai ser utilizada na indústria naval. Tá? Então o Monel tem uma excelente resistência à água salgada. Então elas tendem a ser ligas mais claras, porque o níquel clareia, né, o cobre, a gente vai ver nas fotos aqui. Excelente resistência à corrosão, principalmente por água salgada, e por conta disso ela é utilizada na indústria naval e na indústria química. Quando fala de água salgada, principalmente, mas ela tem excelente resistência à corrosão também em outros meios. Então, na foto você já tira, você olha, né, ela é bem clara, né, parecida até com aço. A gente tem dois elementos aqui, né, uma haste roscada e um flange. Quem já fez Resmate 1 comigo, a gente já falou sobre esse elemento. Quem não fez ainda, que vai fazer provavelmente o semestre que vem, a gente vai falar sobre ele. Então, são dois elementos aí que possivelmente estão sendo utilizados ou na indústria naval ou na indústria química por conta de serem feitos de Monel. E para a gente falar de mais uma liga metálica, né, não ferrosa, a gente pode falar um pouquinho sobre as ligas de alumínio. Então, as ligas de alumínio, quais são as propriedades
que vocês, assim, do cotidiano, se vocês tivessem que falar sobre as ligas de alumínio, o que vem à mente para vocês, em vocês? Por que se utiliza o alumínio? Por que se utilizam ligas de alumínio? Dentre o que a gente vem conversando no curso até agora. Alguém arrisca dizer alguma coisa? Ninguém para se aventurar? Em termos de resistência à corrosão, o alumínio tem resistência à corrosão? Acho que sim. Sim, o alumínio tem resistência à corrosão. Isso a gente pode até medir, né, quando a gente compara janelas de aço e janelas de alumínio. A janela de alumínio vai durar muito mais tempo relativamente à corrosão do que a janela de aço, além de não precisar ser pintada, né? Então, resistência à corrosão. O outro elemento pelo qual a gente utiliza muito alumínio é a questão da leveza. O alumínio é um metal que é bastante leve, então isso ajuda a fazer várias, né, aplicabilidades, né, para o alumínio. E a outra é porque o alumínio é muito dúctil, então o alumínio se conforma... Resistente, né? Quando a gente fala da resistência do alumínio, aí a gente tem que pensar no seguinte: o alumínio ele vai ser resistente, e aí a gente não está falando de resistência à corrosão, a gente está falando agora de resistência mecânica. Ele vai ter uma resistência mecânica um pouco mais elevada de acordo com elementos que você coloque nele. Então, assim, a gente falou de 3 propriedades aqui que são inerentes ao alumínio. As ligas de alumínio, além dessas propriedades, elas podem ter outras propriedades de acordo com o elemento que é adicionado. Então, a gente não tem um nome específico de uma liga ou outra de alumínio, tá? Então, você pode adicionar alguns elementos e cada um dos elementos, a apostila traz até alguns, eu vou falar só sobre um aqui, ele vai modificar a propriedade ou vai atribuir uma nova propriedade para a liga por conta da sua presença. Existe um elemento que ele melhora um conjunto de propriedades. Então, se você quer uma liga de alumínio que tem um conjunto de propriedades assim mais sofisticadas, aí obviamente que você não vai conseguir elevar demais a propriedade, mas sim um conjunto de propriedades, é quando você adiciona o magnésio. Então, o magnésio é um elemento que, quando adicionado ao alumínio, quando você faz uma liga de alumínio com magnésio, ele vai ter um conjunto de propriedades melhoradas, tá? Mas se alguém quiser assim, uma propriedade específica, aí você vai ter um ou outro elemento que você vai procurar lá, né, dentro da literatura e vai descobrir que é um elemento que vai melhorar uma ou outra propriedade. Então, como eu disse para vocês, né, o alumínio ele tem uma excelente resistência à corrosão, ele tem uma boa conformabilidade a frio, ou seja, uma excelente dutilidade, e ele é leve, tem bastante leveza. E aí, por conta disso, utilizado nas indústrias naval, automobilística e aeronáutica. Então, alguns exemplos aí, né? Uma roda de liga leve. A roda de liga leve, normalmente, ela é composta por alumínio e silício. Então, quem nesse caso aí da roda de liga leve dá uma resistência maior para a roda é o silício, né? Então, uma roda de liga. Fuselagem de avião, né? Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, uma roda de liga leve, aqui fuselagem de avião, né? Toda arrebitada, fuselagem de alumínio. E na indústria naval, esse aqui um bote salva-vida, né? Então, um bote salva-vida de alumínio, porque é bastante leve e, no caso de naufrágio, pela leveza deles, consegue-se, né? Além da leveza e da resistência à corrosão, né? Você consegue tirar esse bote para colocá-lo no mar. Então, ele é leve e ajuda com relação a isso. Tá? Então, das ligas metálicas não ferrosas que eu queria falar com vocês era isso daí.